Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a questão da elasticidade e suas aplicações. Então, no exercício que eu coloquei para vocês, eu espero que vocês, na realidade, tenham um aprofundamento e sobre os tipos de elasticidade, como elas se definem. Por exemplo, na primeira questão, a gente diz o seguinte: defina a elasticidade do preço da demanda e elasticidade de renda da demanda. Então, olha só, então você vai ter elasticidade do preço da demanda é a medida de quanto a quantidade demandada, é isso, de um bem muda em reação ao que? A uma mudança no preço deste. Aí o cálculo, como é feito o cálculo? É a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço. Aí temos a elasticidade de renda da demanda, que é a medida de quanto a quantidade demandada de um bem muda em reação a uma mudança, na renda do consumidor. Então, cálculo, variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual da renda. Então, entenda o seguinte: elasticidade do preço da demanda e elasticidade de renda da demanda são duas coisas totalmente distintas. Primeiro, a elasticidade do preço da demanda, ela vai medir o que? A quantidade demandada de um bem, né? Quando muda em reação ao que? A uma mudança do preço. Já a elasticidade do preço, a elasticidade de renda da demanda, é quanto a quantidade demandada muda, né, em relação à renda do consumidor. A renda do consumidor mudou, o cara vai mudar, pô. Se a renda do consumidor muda, ele vai ter sensibilidade, vai querer novos produtos, né? E assim sucessivamente. Então você tem aí, liste e explique 4 determinantes da elasticidade: preço da demanda, né? Onde a gente debateu nesse capítulo maravilhoso, né? Então você tem disponibilidade de bens substitutos, né? Ou seja, bens com maior número de produtos, né? Substituto próximo tende a ser mais elástico, porque é mais fácil para os consumidores trocá-lo por este ou outros substituto próximo e vice-versa. Ou seja, disponibilidade de bem substituto. Quanto maior for a disponibilidade de bem substituto, mais elástica tende a ser a acessibilidade. Mais elástica tende a ser a sensibilidade. É isso? Então você vai ter bem necessário versus bem supérfluos, né? Bem necessário tende a ter demanda mais inelástica. Bem necessário, a demanda tem que ser mais inelástica, de acordo com a intensidade da necessidade. Sendo que bens muito fundamentais para a vida das pessoas, em caráter geral, demandam mais inelástica, né? Veja só, entenda o seguinte: quanto maior a necessidade do bem, maior será, menor vai ser a sua acessibilidade e mais inelástico tende o bem a ser. Já os bens supérfluos, né, ou de luxo, tendem a ter uma demanda mais elástica, né, sendo que sua demanda, né, pode ser cortada a qualquer momento sem grandes prejuízos, dadas as variações do preço, mesmo que pequenas, né? Então a definição do tamanho do mercado, pessoal, a definição do tamanho do mercado também é importantíssima aí. Porque é o seguinte: a elasticidade do preço da demanda de qualquer mercado depende de como traçamos seus limites. Ou seja, quanto mais específico for, quanto mais específico ou menor forem os limites, mais elástica é a curva de demanda será. Quanto menos específico ou maiores forem os limites desse mercado, mais inelástica as curvas da demanda será, né? Então, horizonte de tempo, falamos, né? Os bens tendem a ter demanda mais elástica
em horizonte de tempo mais longo e mais inelástica em horizonte de tempo mais curto, dado que é mais fácil identificar ou gerar substituto ao longo prazo, né? Então, horizonte de tempo, então quanto maior o horizonte, mais elástica tem de ser a sensibilidade. Quanto menor for o horizonte, mais inelástico tem de ser, né? Então nós vamos ter qual a principal vantagem de pegar o método, né? do ponto médio para calcular a elasticidade, né? Então você vai ver a vantagem é que o cálculo da elasticidade não depende do sentido para ter o mesmo valor, né? Ou seja, calcular a elasticidade entre os pontos A e B ou B e A, né, resultarão os mesmos resultados, né? Então, se a elasticidade é menor que 1, a demanda é elástica ou inelástica. Se a elasticidade é igual a 0, a demanda é perfeitamente elástica ou perfeitamente inelástica. Vejam só, elástica maior que 1 é elasticidade com módulo maior que 1 é elástica. Elasticidade com módulo igual a 0 é perfeitamente inelástica. Apenas se elasticidade tende ao infinito, ela tem demanda perfeitamente elástica, né? A demanda elástica, perfeitamente elástica, quando a elasticidade tende ao infinito. Então, ele vai falar também, né, interessante, se a demanda é elástica, como um aumento do preço muda a receita total, explica. É o ponto de elasticidade elástica, pessoal. Uma mudança no aumento do preço em unidade gerará uma resposta proporcionalmente maior do que na redução da quantidade, gerando uma redução na receita total, como pode ser observado, né? Então, evidentemente, maior elasticidade, menor vai ser a receita total. Menor. Como denominamos um bem cuja elasticidade da renda é inferior a 0? Se um bem tem elasticidade inferior a 0, da renda inferior a 0, número negativo, classificamos esse bem como inferior. Evidente, né? Isso ocorre porque uma elasticidade da renda negativa exige que, para este bem, um aumento na renda, né, gere uma diminuição na quantidade demandada. Ou seja, relação inversa entre renda e quantidade demandada. Ou seja, se tenha a característica que identifica o bem. Então você tem aí como calcular, né? Como se calcula a elasticidade do preço da oferta, explica que ela mede, né? Então a gente disse que a elasticidade do preço da oferta é a medida quanto a quantidade ofertada de um bem se altera frente à variação do seu preço. Então, medindo o quê? Medindo assim a facilidade, necessidade que os produtores e os vendedores têm para alterar a quantidade, velho. Ofertada, feitas alterações. Então, como é feito esse cálculo? Variação percentual, a quantidade ofertada dividida pela variação percentual no preço. Então, qual é a elasticidade da oferta da obra de Picasso? Qual é? Como produtor de obra de Picasso, o próprio Picasso não pode mais fabricá-la. Teremos uma curva de oferta perfeitamente inelástica, né? Dado que para qualquer nível
de preço, teremos a mesma quantidade de obras já previamente produzidas, né? Então, como não existe mais Picasso, evidentemente, essa obra vai ser inelástica, né? Inelástica. Então, a elasticidade do preço da oferta, ela costuma ser maior no curto prazo, no longo. Assim como no caso da elasticidade do preço da demanda, a elasticidade do preço da oferta tende a ser mais elástica no longo prazo e mais inelástica no curto prazo. Isto é, se deve ao fato de que, no longo prazo, novos investimentos para a expansão da produção, para a produção da produção, né, ou ajuste, liquidação de capital para redução são mais prováveis. O que faz com que, no curto prazo, alterações do preço que podem tornar o mercado menos atrativo, gere pequenas reduções de quantidades ofertadas, né? Aí é aquela perguntazinha que a gente falou, né? Então, de que forma a elasticidade ajuda a explicar por que a proibição das drogas poderia reduzir a oferta das drogas, mas possivelmente aumenta o nível de crime ligado a ela, né? Então, considerando que o mercado de droga deve possuir uma curva de demanda inelástica, as pessoas não abrem mão, dado se tratar em um produto que provoca vício, temos que a proibição geraria uma redução da oferta, que resultaria em um novo ponto de equilíbrio, onde teríamos um grande aumento de preços e uma pequena redução da demanda, né? Redução da demanda. Com esse aumento elevado de preços, pequena redução de quantidade, os viciados que já tinham que conseguir dinheiro rápido, muitas vezes de roubo, e violento, terão essa necessidade aumentada, né, na maior intensidade. Então eles vão ter que correr mais atrás de dinheiro para saciar seus vícios, o que levará a um aumento do nível de roubos e furtos dos drogados, né? Então vejamos, então nós temos um ponto interessante aí dentro dessa discussão, né? Ok, meus jovens, então aqui nós ficamos nessa aula maravilhosa de economia de mercado. Agradeço primeiramente a Deus por estar aqui, a vocês por estarem me assistindo, né? Gratidão. Espero que vocês aproveitem essa aula, né, maravilhosa de economia de mercado, e que Deus abençoe a todos e que nós possamos superar esse momento tão dolorido, tão terrível que é esse período da pandemia. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.